Home Equity. Você já ouviu falar desse termo? Você sabe o que é isso? Se você não conhece ainda, você pode estar perdendo uma grande oportunidade, principalmente se você busca um crédito, se você já tomou um crédito e está pensando em fazer isso novamente, ou se você vai fazer pela primeira vez. Se você ainda não ouviu falar sobre esse termo, você pode sim estar perdendo muito dinheiro. E por que isso acontece? Os grandes empresários, as grandes empresas, indústrias já conhecem e cansam de usar essa modalidade. E o que é o Home Equity? Se você ficar nesse vídeo, eu vou explicar para você o que é essa ferramenta poderosa que os empresários, as empresas e grandes indústrias utilizam no seu dia a dia para poder alavancar um grande volume de dinheiro para utilizar para fazer, seja suas reformas, expansões, abrir novos negócios. Todos os empresários já estão cansados de usar e ele não é uma ferramenta exclusiva para empresas. Pessoas também podem usar no seu dia a dia, seja para começar novos negócios ou até para trocar dívidas mais caras. Então, se você ficar nesse vídeo, eu vou contar para você tudo sobre isso e como você também pode usar o Home Equity a seu favor. Se você não me conhece, eu me chamo Rodrigo, eu sou um dos especialistas de Decréditos, que é uma consultoria e uma securitizadora de crédito imobiliário. E o que é o Home Equity? O que é essa ferramenta tão poderosa que eu estou falando aqui, que os empresários usam, que as grandes indústrias usam e que você não conhece ainda? Bem, muitas pessoas não conhecem, até alguns empresários não conhecem ainda e poderiam estar utilizando dessa ferramenta para ganhar mais dinheiro e perder menos dinheiro também, que é o Home Equity. Ele nada mais é do que uma garantia que você coloca para o banco para poder fazer o empréstimo com as melhores condições. E essa garantia é o seu imóvel. Pode ser a sua casa que você está morando, seu apartamento, pode ser uma loja que você já tenha, caso você queira alavancar patrimônio para fazer uma segunda loja ou uma terceira, ou então pode até ser um terreno, em alguns casos, alguns bancos acabam aceitando terreno. Pode ser uma casa também que está alugada, não importa. Se você tem um imóvel, você está sim apto a realizar o Home Equity também para destravar essas boas condições. Mas como ele funciona na prática? Assim como qualquer outro empréstimo, na hora que você vai realizar esse empréstimo, existem 3 grandes pilares que você deve se atentar. O primeiro e mais óbvio é se vai liberar todo o dinheiro que você precisa. Às vezes você quer realizar uma operação que você precisa de 50 mil, 500 mil reais, 1 milhão de reais, e se você for fazer um empréstimo que não vai liberar nem metade disso, essa operação não faz sentido para você. Com o Home Equity você não precisa ter essa preocupação, pois quem vai ditar o teto da operação é o seu imóvel. Pois como você está dando uma garantia sólida para o banco vai olhar para a garantia na hora de saber o quanto ele vai liberar, a taxa de juros e tudo mais. E isso também se inclui ao valor. Então, se você tem um imóvel de 1 milhão de reais, por exemplo, com o Home Equity você pode vir a conseguir até 600 mil reais. E por que isso acontece? Porque na hora de realizar o Home Equity, o banco vai fazer uma vistoria do seu imóvel. E a partir do laudo de vistoria, ele vai liberar até 60% do valor daquele imóvel para você como crédito, para você usar da maneira que você quiser. O que é uma outra vantagem também do Home Equity, pois ele é uma modalidade de empréstimo com crédito livre. Você não está com crédito travado a uma operação que você já disse previamente ao banco. Você pode usar parte para fazer um investimento, parte para quitar uma dívida, fazer uma operação que você quer, você usa da maneira que for melhor para você. Óbvio que nem todos os casos vai acabar liberando 60% do valor, ele é até 60%, mas se for um imóvel residencial, apartamento, casa, dentro de condomínio fechado, muito provavelmente você vai sim conseguir os 60% ou muito próximo disso. Casos de imóveis comerciais, terrenos, pode sim acabar caindo um pouco, e tudo vai também da integridade do seu imóvel. Isso tudo é levado em consideração na hora de fazer a vistoria e a liberação do crédito, mas se você precisa de um alto valor, já começa aí o primeiro ponto positivo do Home Equity, é que você muito provavelmente vai conseguir muito mais do que em outras modalidades de crédito. O outro pilar principal também do Home Equity é a taxa de juros. Isso se aplica principalmente para os empresários, né, que eu falei já no começo do vídeo, que cansam de utilizar, empresários, empresas, indústrias, pois o Home Equity também atende pessoa física e jurídica, mas os juros, ele é um ponto principal para essas pessoas e para quem também não está querendo realizar um investimento, não só para empresários, pois todo mundo quer pagar uns juros baixos, né? Então, o Home Equity, ele é o seu maior aliado para isso. O Home Equity fica com a menor taxa de juros disponível para você entre todas as modalidades de crédito do Brasil. Eu estou aqui comparando modalidades de créditos pessoais, consignadas, empresariais, não importa. O Home Equity ganha de todas elas, pois ele tem a menor taxa de juros. Começando a partir de 1% ao mês, mais IPCA, ele ganha de todas as outras. Pois é muito comum a gente ver aí as modalidades de crédito tradicionais, você fica a partir de 2, 3, 5, 10% às vezes. Então são taxas de juros muito altas, onde no Home Equity você vai ter 1% ao mês mais IPCA, como eu disse, o que acaba sendo uma vantagem monstruosa, por isso que os empresários cansam de vir atrás do Home Equity e estão dispostos a usar o seu imóvel como garantia para conseguir fazer esse tipo de operação, e você também pode utilizar dessa modalidade agora que você está conhecendo
para destravar a menor taxa de juros quando você for realizar o seu empréstimo. E o terceiro e último pilar, que também é uma das coisas mais importantes, é o prazo. Quando a gente fala de empréstimo, muitas pessoas não se atentam tanto ao prazo e focam mais na parte do valor liberado e dos juros, mas o prazo é igualmente importante, porque no Home Equity ele é campeão no longo prazo, pois você consegue fazer esse pagamento até 20 anos, o que é um prazo muito alto. E embora muitas pessoas não queiram realizar um pagamento durante 20 anos, não querem arrumar uma dívida de 20 anos para ficar com ela aí durante muito tempo, você não precisa ficar com esse tempo todo com essa dívida, pois você, assim como no financiamento, pode ir amortizando para quitar ela antes. Mas qual que é o benefício desse prazo longo? Quando a gente vai falar de um empréstimo, você está pegando um valor e vai realizar um pagamento mês a mês até quitar. Quanto maior o prazo, mais você está esticando esse valor. Então, menor vai ser a sua parcela no final do mês. Quanto maior o prazo, menor a sua parcela. Então, essa é a grande vantagem. Por que empresários e empresas buscam um prazo longo? Pois você precisa de um tempo para que o seu investimento comece a dar frutos, para você conseguir usar o próprio investimento para pagar esse empréstimo e, eventualmente, quando quitar, você só fica com os lucros. E como a gente está falando de um prazo longo e um juros baixos, muitas vezes esse investimento num período curto de tempo já consegue dar um lucro maior do que a parcela. Então você consegue usar esse próprio investimento para poder pagar e você não tem nem que tirar dinheiro do bolso que você estava planejando anteriormente. Mas o ponto mais importante é que com essa parcela pequena no final do mês, você consegue fazer o pagamento de maneira saudável. Você não vai fazer aquela famosa bola de neve que a gente vê em outras modalidades de crédito, na qual você acaba tendo uma parcela muito alta no final do mês e não consegue usar todo o dinheiro para investimento, você tem que ficar se preocupando com aquele pagamento, tirando dinheiro do seu fluxo de caixa para pagar essa parcela. No Home Equity, isso não acontece. Então, somando todos esses pontos, você vai ver que ele sim é a melhor modalidade de crédito, tanto para empresários, investidores, você, pessoa física que está querendo abrir um primeiro negócio, ou então está querendo trocar uma dívida cara que você tem aí com uma taxa de juros mais alta. Então você pode usar para todas essas modalidades e outras também, vai de você avaliar aí qual a sua necessidade. Se você busca um crédito, o Home Equity eu tenho certeza que vai ser a melhor opção para você. E como se já não fosse bom o suficiente, a Credis é sua maior aliada para buscar o seu Home Equity, pois nós temos parcerias com mais de 10 bancos ao redor de todo o Brasil e vamos rodar a sua operação para garantir que você, além de escolher a melhor opção de crédito, vai escolher também a instituição bancária que vai dar para você as melhores condições. Então, você pode falar com a Credis, nós vamos fazer todo esse trabalho diminuindo a burocracia para você e de maneira totalmente gratuita. Nós somos remunerados diretamente pelos bancos, então com você, a nossa única missão é realmente garantir que você vai conseguir o melhor negócio para o seu bolso. Se você ficou interessado, é só clicar no link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado e preencher o nosso formulário que um dos especialistas da Credis vai entrar em contato com você para te dar todo esse auxílio. Mas uma coisa que acaba preocupando também algumas pessoas é que você vai ter que colocar o imóvel como garantia, mas muitas vezes você está usando esse imóvel, às vezes é a casa que você mora ou esse imóvel está alugado, você está usando ele como fonte de renda. Isso não é um problema, não precisa se preocupar, pois o Home Equity ele apenas coloca o imóvel como garantia, mas você continua em posse do imóvel. Você pode usar ele para morar, para alugar, pode estar com uma loja sua operando nesse lugar, isso não importa para o banco. Você pode sim continuar operando normalmente com o seu imóvel, você não vai parar de usar ele, você não vai entregar ele para o banco, nada disso. Então você pode usar um bem que já é seu, que está lá parado, sem gerar lucro, para que você transforme ele num capital para investir. Então ele acaba sendo sim a melhor oportunidade e o melhor negócio para todo mundo que busca um crédito hoje em dia. Por hoje é isso, muito obrigado pessoal por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Como eu falei antes, se você busca realizar um Home Equity, é só clicar aqui embaixo no link na descrição ou então no comentário fixado que ele vai redirecionar lá para o nosso site para você preencher o nosso formulário, que um dos especialistas da Credis vai entrar em contato com você por WhatsApp para te dar todo o auxílio e a consultoria gratuita da Credis da melhor maneira possível. Lembrando também que se ficou qualquer dúvida, se tem alguma pergunta que você queira fazer sobre o Home Equity ou sobre qualquer outro assunto aí de mercado imobiliário, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder todo mundo da melhor maneira possível para poder ajudar vocês a entender tudo sobre esse mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.